Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Questão 108. Aconteceram prodígios quando da morte de Jesus? Sim, quando da morte de Jesus obscureceu-se o sol, tremeu a terra e abriram-se algumas sepulturas e muitos mortos ressuscitaram. Então, aqui o catecismo usa a palavra muito precisa, prodígios. O que acontece? Existem milagres e existem prodígios. Então, os prodígios aos olhos dos homens são milagres. Mas qual a diferença? A diferença é que os prodígios podem ser causados por anjos bons e maus. Agora, o milagre propriamente dito é uma ação direta de Deus Nosso Senhor que os homens, nem os anjos, nenhuma transformação das outras criaturas podem fazer. Mas não quer dizer aqui que seja pouca coisa um prodígio, porque nós estamos aqui a falar da morte de Nosso Senhor, então que neste momento o sol se escureça, a terra trema e que os mortos ressuscitem, algumas sepulturas, aqui já é um milagre, e muitos mortos ressuscitassem, é algo incrível. Mas só que os mortos ressuscitar, por exemplo, sempre é um milagre propriamente dito. Mas não deixa de ser algo... A ressurreição é um milagre, mas nessa distinção entre milagres e prodígios, o sol escurecer e a terra tremer é um prodígio. Os anjos podem ter feito isso sem nenhum problema. O escurecimento do sol é algo muito interessante, porque a tradição nos conta do padre da igreja, São Dionísio Areopagita, chamado São Dines também, que é mártir, morreu na França, decapitado, não? A tradição conta que ele foi decapitado, ele carrega sua própria cabeça, entrega para Santa Catula e depois deita e morre, decapitado. Por isso, muitas imagens de São Diniz, é representado com a cabeça na mão. Um bispo, foi bispo na França, mas ele era da Grécia. E quando São Paulo prega na Grécia com pouco êxito, e foi falar justamente da ressurreição de Nosso Senhor, então os gregos riram de Nosso Senhor, disse que outro dia riram de São Paulo, e disseram que outro dia ouviriam São Paulo dizer essas coisas. E somente 2 pessoas se converteram, Damaris e Dionísio. Então esse o Dionísio Areopagita. Então ele ainda pagão, quando Nosso Senhor morreu, obviamente, antes de chegar a São Paulo e pregar o Evangelho e ele acreditar. Na Sexta-feira Santa, ele viu o sol escurecer da Grécia. E nesse dia, ele disse, para que isso tenha acontecido, aparenta ser que Deus tenha morrido. Os deuses tenham morrido. Ele era pagão ainda. E ele acertou, né? Não no número de deuses, porque só existe um, mas que Deus morreu naquele dia. Então ele já tinha... Aí teve uma graça atual de reconhecer que não era um eclipse, não. Depois, justamente a coincidir a morte de Nosso Senhor com o sol que fica escuro e a terra treme, é um eclipse, é uma ação muita coincidência. Então, que essas coisas coincidam mostra realmente um prodígio, uma ação de Deus Nosso Senhor. E da terra que treme, conta na vida de São Francisco. Agora, não me lembro se é aqui escrita por Celano ou aqui escreveu São Boaventura. Uma das duas, ou as Florecílias, não? Fioretti, uma das 3, relata que no Monte Averne, onde São Francisco recebeu os sagrados estigmas, tinha uma rachadura naquele monte. E depois uns arranhões, assim como de garras, porque quando Nosso Senhor morreu, o diabo, estando naquele lugar, também, algum espírito maligno, começa a gritar e mostra ali a sua fúria com a paixão de Nosso Senhor, porque estava vencendo o demônio. Então deixou a marca da sua fúria naquele monte. E aí, passado alguns anos, séculos depois, bastante, Idade Média, São Francisco vai receber os sagrados estigmas ali naquele lugar. No monte, como Nosso Senhor no Calvário, ele no monte,
que o Monte Nosso Senhor está rachado também porque a terra tremeu, e o de São Francisco também rachado, justo com as rachaduras daquele primeiro Calvário, e único. Assim que São Francisco se assemelhou nesses acontecimentos bastante a Nosso Senhor Jesus Cristo. E os mortos ressuscitam. Então, muitos daqueles defuntos daquele então, eles ressuscitaram. O que acontece com esses mortos? Com esses ressuscitados, eles vão morrer. Eu não vou dizer que eles vão morrer depois que Nosso Senhor ressuscita, 2 horas depois morrem. Não é isso. Mas eles vão ter uma vida normal e depois eles vão morrer e estão sepultados e esperam a ressurreição final. No céu não existe outro corpo ressuscitado que o de Nosso Senhor e o glorioso de Maria Santíssima. Não. A Nossa Senhora normalmente não usa a palavra ressurreição porque tem aquela dormição, naquele trânsito pacífico, tranquilo, de um sono profundo, depois da sua assunção. Mas se fosse o caso de uma morte, se fosse o caso, teria ressuscitado, em todo caso, 2 corpos gloriosos no céu, Maria Santíssima e Nosso Senhor Jesus Cristo. Então os outros santos, todos os outros miraculados com ressurreições morreram. São Lázaro morreu, o filho da viúva de Naim morreu depois, não ressuscitados, mas depois morreram. Eles não foram ressuscitados e glorificados. Eles ressuscitaram e morreram. Nosso Senhor não, ressuscita glorioso. Já mostra esta fase da vida que não é... Nosso Senhor ressuscita glorioso e mostra já então esse fim, não, de um corpo que recebeu a vida eterna, no sentido da sua natureza humana, e está glorificado. Bom, Nosso Senhor é Deus. Agora, nenhum dos outros mortos ressuscitaram gloriosos, ressuscitaram com a vida de viador, ou seja, uma vida como a nossa, para continuar o que foi interrompido pela morte. Assim, todas as ressurreições são assim. E nós vamos ressuscitar com o término, não, da nossa vida, ou para a glória eterna, ou para a vida da condenação eterna, quando vier a ressurreição final, que nós vamos ver mais adiante no credo. Então nós aqui vemos o escurecimento do sol, a terra que treme e a sepultura de alguns que se abriram e muitos mortos ressuscitaram, como sinais, prodígios da morte de Nosso Senhor. Onde foi sepultado o corpo de Jesus Cristo? O corpo de Jesus Cristo foi sepultado num túmulo novo, escavado na rocha do monte, pouco distante do lugar onde ele foi crucificado. Exatamente na Basílica da Crucifixão, está ali muito próximo ao túmulo de Nosso Senhor, não? Então está ali, é uma questão de descer. Está no alto Calvário e descendo está o lugar do túmulo e da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Se vê que era próximo. Uma construção pode abarcar ambos lugares, se vê a proximidade do Calvário para com o túmulo, que era de José de Arimateia e era novo, ninguém tinha sido sepultado ali. E até esse detalhe estava em profecias do Antigo Testamento, que fosse um túmulo novo. E também foi profetizado que o seu túmulo seria glorioso. E nós sabemos que desde sempre, desde que Santa Helena conseguiu limpar esses lugares dos ídolos que os pagãos tinham erigido, então sempre toda a cristiandade se locomoveu até lá para venerar os lugares da paixão, da vida, paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor. Na morte de Jesus Cristo, a divindade separou-se do corpo. Na morte de Jesus Cristo, a divindade não se separou nem do corpo nem da alma, mas só a alma se separou do corpo. Então, o que está a dizer aqui o catecismo? Que Nosso Senhor morreu. Uma morte física, uma morte verdadeira. Quando isso ocorre? Quando a alma vai embora do corpo. Então, temos a morte. O que aconteceu? A alma de Nosso Senhor foi embora do seu corpo, logo ele morreu. Mas a divindade está unida à alma do Senhor Jesus Cristo
ela tanto no corpo como ela separada. No caso da crucifixão, morte de Nosso Senhor, a divindade permanece unida à alma e a divindade permanece unida ao corpo de Jesus no sepulcro. Assim que a divindade, desde o momento da encarnação, ela não se separa da humanidade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então está unida tanto ao seu corpo como à sua alma. Não. E obviamente também as potências da alma de Nosso Senhor, sua inteligência e vontade. Todo está unido para não separar mais. Por isso, se alguém fosse ao sepulcro de Nosso Senhor adorar, estaria adorando a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma que a sua alma foi adorada no limbo pelos que esperaram por milhares não, mas 1000 anos, 2000 anos, 3, 4 mil anos, como diz a tradição, não mais que 5 anos antes, desde Adão até Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na morte de Jesus Cristo, a divindade não se separou nem do corpo nem da alma, mas só a alma que se separa do corpo. Mas a divindade permanece unida ao corpo de Jesus no sepulcro e a alma de Nosso Senhor que está lá no limbo dos Santos Padres. Por quem morreu Jesus Cristo? Jesus Cristo morreu pela salvação de todos os homens e satisfez por todos. É a grande discussão, sempre discutindo, porque na missa nova se colocou que foi entregue por vós e por todos, não, para a remissão dos pecados. E Nosso Senhor, quando instituiu a Santa Missa, ele foi dizer, não, este é o sangue da nova eterna aliança, será derramado por vós e por muitos. Não. E agora vem o catecismo e fala que Nosso Senhor morreu por todos. Como que é isso daí? Aí um protestante vai dizer, não, é simples, porque os católicos estão com a Bíblia e um inventou uma coisa, outro inventou outra, logo estão em contradição. Mas não é contradição. Nosso Senhor morreu por todos, mas Nosso Senhor também morreu por muitos. Não, vamos explicar. Nosso Senhor morreu por todos, isso quer dizer que todos os homens têm a sua dívida, a possibilidade de pagar suas dívidas para com Deus e entrar no reino dos céus. Então, Nosso Senhor não morreu por 3, 4 mil pessoas. Ele morreu por todos os filhos de Adão, do passado, do presente e do futuro. Todos. Os nascidos e os por nascer. Ou seja, Nosso Senhor pagou a dívida de todos estes felizes, que somos nós e os nossos. Todos. Agora, quando se diz que ele morreu por muitos, porque na Santa Missa, na primeira missa, em todas elas, aqueles que são beneficiados por esse sangue. E infelizmente é conhecido, que ali já Judas foi para o inferno, e depois muitos dos hebreus que conheceram a verdade e vão lutar contra a verdade conhecida, que é um grave pecado, eles também vão para, sabe Deus quem e quantos, mas foram, muitos se condenaram. E na história da igreja, quantos apóstatas, hereges, cismáticos e homens e tais, simples aos mais importantes, homens simples e todos, não? Vários, épocas, classes sociais, eclesiásticos, leigos, independente de tudo isso que se condenaram. Então, por quê? Por que se condenaram? Porque não se fizeram aptos por resistir ao preço da sua redenção. Então, quando se diz que foi o sangue da nova derramado por vós e por muitos, está se referindo a estes muitos que se salvarão. Porque é verdade que nem todos os homens se salvem, infelizmente. Mas todos os homens poderiam se salvar? Sim, poderiam. Por isso Nosso Senhor morreu por todos. Mas só muitos se salvam, que em comparação com todos são poucos. Agora, sim, é errado, completamente errado, dizer na Santa Missa que Nosso Senhor morreu por todos. Primeiro que nosso rito, as palavras são transmitidas pela tradição de São Pedro e Nosso Senhor, tanto que na missa romana diz não que Nosso Senhor tomou este cálice, não esse pronome demonstra, assim, designa este, ou seja, o cálice
Porque São Pedro usou o mesmo cálice de Nosso Senhor que hoje está na Espanha, não o Santo Cálice Graal, o cálice real. Então, ele usava o mesmo, então ele dizia, não tomou este cálice. Então, nós ficamos com esse mesmo não? E ainda se diz, bom, se dirá sempre, por tradição. E no São Pedro ouviu de Nosso Senhor também dizer, por vós e por muitos. E logo se foi transmitido para sempre as mesmas exatas palavras para consagrar o vinho no sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Se Jesus Cristo morreu pela salvação de todos, por que nem todos se salvam? Jesus Cristo morreu por todos, mas nem todos se salvam porque nem todos o reconhecem, nem todos o seguem a sua lei, nem todos seguem a sua lei e nem todos se servem dos meios para a santificação que nos deixou. Então aqui é o que lhes dizia, não antecipadamente, e agora é o momento oportuno. Jesus Cristo morreu por todos, não, mas nem todos se salvam porque nem todos o reconhecem, nem todos o seguem a sua lei, nem todos se servem dos meios de santificação que ele deixou. Então mostra aqui que se não o conhecem, não o reconhecem, não segue a sua lei e não serve dos meios de santificação que ele deixou, o homem se condena. Não. Por isso é um absurdo isso de colocar todo mundo no reino do céu sem terem feito absolutamente nada para entrar lá. Isso é um pecado. Então são os santos ou as almas fiéis jejuaram, fizeram peregrinações, lutaram contra o pecado, se mortificaram, fizeram 1001 coisas para praticar as virtudes e vão para o reino dos céus, passado um terrível purgatório. Aí um pagão que se entregou a todos os vícios, adorou os demônios pelos seus ídolos, toda a superstição, serviu a carne, os seus vícios, mentiras, traições, pilantragens, fez tudo de ruim que se pode fazer e que não se deve, não, lutou contra a lei natural e a divina revelada, calcou tudo com seus pés e também vai estar lá à direita do justo. Isso é absurdo. É fazer com que Deus faça uma injustiça, supor esta possibilidade. Então, não é assim, hein? Não é assim que funciona a salvação das almas. Deus é justo, e quem lutar e quem se esforçar conseguirá, e quem não fez por merecer, não merecerá nada. Deus dará a cada um segundo o que buscou. Quem buscou a Deus encontrará a Deus, e quem não buscou não encontrará. Para nos salvarmos, não basta que Jesus Cristo tenha morrido por nós. Então, para nos salvarmos, não basta que Jesus Cristo tenha morrido por nós, mas é necessário que sejam aplicadas a cada um de nós o fruto e os merecimentos da sua paixão e morte. A aplicação que se faz, sobretudo, por meio dos sacramentos instituídos para este fim pelo mesmo Jesus Cristo. E como muitos ou não recebe os sacramentos, ou não recebe com as condições devidas, eles se tornam inútil para si próprios a morte de Jesus Cristo. Isso é muito impressionante. Então não é assim, Nosso Senhor morreu por nós. Isso quem diz é o protestante, não qualquer uma dessas igrejolas por aí. Não, ele morreu por mim, eu estou salvo. Pô, ótimo. Curta a sua vida, faça o que você quiser e você vai se encontrar com todos que pensaram com você no inferno. É muito simples. Não é isso que é, não é, ninguém disse isso, hein? Se São Paulo tivesse pensado isso, ele não tinha feito todas aquelas pregações e andado o mundo naufrágios e açoites para pregar Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já estava salvo, o que mais ele teria que fazer? Nada. Viver. Esperar a morte e entrar no reino dos céus. E assim todos aqueles que converteram pela pregação para Nosso Senhor Jesus Cristo não pensaram como pensa o protestante, porque tem que trabalhar muito para a santificação das suas almas. Agora, isso é uma parte, que Nosso Senhor pagou a dívida, verdade. Então agora eu tenho que pegar este dinheiro, vamos considerar esse exemplo pobre, mas ilustrativo, e ir ao devedor, né? E pagar aquele que ele está devendo. E quando se faz isso? Então, se faz isso quando se aplicam para a alma que está em dívida com Deus e a Deus, Nosso Senhor, quando se celebram
a Santa Missa, por exemplo, e quando se administra os 7 sacramentos. Então é pegar a fonte inesgotável de Nosso Senhor e aplicar para aquele pobre infeliz que está em dívidas e enriquecê-lo. Isso é necessário, não? Porque o catecismo diz assim, não basta que Jesus Cristo tenha morrido por nós, mas é necessário. É uma necessidade sem a qual não dá para obter a salvação. Por isso Nosso Senhor disse, não? É aí de pregar a todas as criaturas, batizai-os. Por exemplo, o batismo já é uma aplicação destas fontes das riquezas do Nosso Senhor para aquela alma que está miserável, no estado de pecado original, escrava do demônio, e ela deixa de ser tudo isso daí porque é adotada por Deus, é feita filha de Deus e herdeira. Aí ela começa a merecer o reino dos céus. Então, Nosso Senhor diz que existe uma... Aqui o catecismo, isso é necessário. Tem coisas que são convenientes, mas tem coisas que são de necessidade, sem a qual nós não podemos obter o que se promete. Então, para a salvação é necessário. Do mesmo modo, Nosso Senhor disse, quem comer minha carne e beber meu sangue tem a vida eterna, não vive em mim e eu nele, e eu ressuscitarei no último dia. Então, existe uma necessidade de manducar, de comer o corpo, beber o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Aí vão falar, padre, as crianças que morreram batizadas, mas nunca comungaram. Pelo batismo nós comungamos Nosso Senhor, porque estamos destinados, São Tomás vai explicar, à Santíssima Eucaristia. Há uma manducação espiritual do corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso só pode comungar as pessoas que foram batizadas. Mas então, são coisas necessárias. E aonde eu vou, como que eu vou conseguir comungar o corpo, sangue, alma e divindade do Nosso Senhor? Na Santíssima Eucaristia. Aí, então eu vou precisar do sacerdócio, que é o único capaz de fazer este milagre da transubstanciação, e eu vou precisar da Santa Missa, porque é justamente sacrifício, a confecção do sacrifício, que vai ser o fruto, vai ser a comunhão, não? Quando for administrado esse sacrifício. A confecção é a missa e a consumição é o sacramento. E aí vamos ver que vamos necessitar sempre de um de outro sacramento. E vamos necessitar, sem os quais uma e outra coisa não seria possível. Agora, é necessário que sejam aplicadas a cada um de nós o fruto e os merecimentos de sua paixão e morte, na aplicação que se faz sobretudo por meio dos sacramentos, os 7 sacramentos, instituídos para este fim pelo mesmo Jesus Cristo. Aí qual o problema? Aqui nenhum, porque temos padres, tem missa, tem sacramentos, tudo somos batizados. Mas há um problema. Então, o Nosso Senhor morreu por nós, depois é necessário que se aplique os merecimentos, os méritos e frutos da paixão pelos sacramentos, mas depois, uma terceira coisa, um terceiro elemento, é necessário que se recebam sacramentos. Aqui diz que muitos não recebem, ou os recebem não com as condições devidas. Porque não é só se confessar, não é só ir e receber a extrema-unção. Todos os sacramentos, todos os 7, requerem uma disposição, hein? Requer uma disposição. Porque nós vemos hoje, por exemplo, as pessoas batizam, mas elas não batizam para virar filho de Deus. Batizam para ter uma foto mais, para colocar um álbum, não sei, um acontecimento, vai ser um churrasco a mais, mas vivem como animais. Aí aquele batizado, quando crescer nesse ambiente animalesco, vai ser um apóstata. Então, como que vai ter fruto da paixão de Cristo nisso? Vai ter nada mais que desperdiçar. É o que o catecismo vai dizer, né? Eles tornam inútil para si próprios a morte de Jesus Cristo. Que proeza, hein? Fazer algo que nos arrasta para a eternidade, o remédio se converter em veneno. Por quê? Porque não recebe com as devidas disposições, ou seja, não recebe para viver como filho de Deus. Por isso não batizam os filhos para ser filho de Deus. Isso é o pecado dos pais. Batizam para ser animais selvagens, ou péssimos católicos, para serem como eles, não? Porque os filhos não têm bom exemplo de catolicismo. Então vão ser como eles, e assim vão ser frutos de um século vil, mesquinho para Deus, incapaz, não? Porque se fizerem incapazes de praticar qualquer obra de virtude, sacrifício, e vão empurrar um catolicismo com sabe Deus com que, e vão com peso de 1/3 serem esmagados por
frouxo por frouxo, não tem outra explicação. E aqui então vemos a necessidade de receber os sacramentos, mas os sacramentos com as devidas disposições, porque os que não receberam ou os que receberam mal tornaram para si inúteis, para si inútil a si próprios a morte de Jesus Cristo. Isso é muito grave, isso é muito sério. Por isso nós devemos ter grande devoção aos sacramentos. Isso é muito importante. Hoje, falem para nós, os tradicionalistas, apreciam os sacramentos, mas para receber por recebê-los, não? Porque confessa, comunga, peca, confessa, comunga, peca, confessa, comunga, peca, confessa, comunga, peca, e fica nessa. Ah, mas eu estimo muito a confissão. Parabéns, isso é muito bom. Também tem que estimar muito a confissão, tem que ter grande apreço pela confissão. Mas tem que odiar o pecado. Quando você vai se confessar, não é para acabar com o pecado? Não é? Pois então. Então, como você vai amar o pecado e vai acabar com o pecado para depois voltar ao pecado? E ama o pecado e acaba com ele e depois ele volta. Porque o amor ao pecado, o ódio a Deus. O ódio ao pecado, o amor a Deus. Então fica assim. Ama o pecado, depois odeia o pecado, confessa. Aí ama a Deus e odia o pecado. Depois ama o pecado, comete ódio a Deus e amor ao pecado. Então, aqui tem uma coisa complicada. Então, por isso não é uma questão somente de se confessar muitas vezes. É questão de olhar nossas confissões, que para um católico fervoroso, cada 15 dias deveria dar. Tem outros que confessam uma vez por semana, ou todas as vindas do padre, cada lugar é uma realidade, ou a cada 3 meses, ou 2 vezes por ano, conforme o padre vai ter missa. Cada um tem a sua realidade, mas sempre se deve ter presente que uma confissão bem feita, com a vontade firmada em Deus, posta em Deus nosso Senhor, é capaz de endireitar a vontade do homem para ele resistir ao mal, não? Então, temos que confessar, em nossas confissões, robustecer nossa vontade para acabar com o pecado e nos aproximar mais de Deus. Então, não estou dizendo para que não se confesse, digo para que se confesse melhor. Igual a comunhão. Tem pessoas que comungam quando é possível todos os dias, não? E São Pio X não tem uma bula explicando muito bem as condições para que isso aconteça. E uma delas, um pontífice, santo, padre, ele vai dizer que as almas têm que estar com ódio, ou seja, desprezar o pecado venial habitual, ou seja, aqueles pecadinhos de estimação. Então as pessoas não podem cultivá-los para comungar todos os dias, tem que fazer guerra a eles. Então os comungadores andam regando com sangue Nosso Senhor esse jardim abominável de pecadinhos veniais, não? Por isso não crescem, não? Então, não é assim, a coisa não é tão fácil como acham. Tampouco é o rigor jansenista, que tem que comungar somente na inocência batismal, e se a perdeu, talvez depois de receber várias indulgências plenárias e poder. Não é assim. Requer o que o catecismo ensina, não está em pecado mortal. Para isso deve estar confessado. Ou seja, não está em pecado mortal. Se for o caso, não se confesse. Mas também ter posta a vontade em Deus de não ficar a serviço de nenhum pecado, nenhum venial. Então tem que desejar ser santo, em definitiva. Não está dizendo para que seja, mas para que queira ser. E assim os outros sacramentos. O menos judiado de todos é a extrema-unção. Mas também é por uma razão muito simples. Que as pessoas deixam para dar extrema-unção quando a pessoa já não tem quase mais vida, está já na última, já não enxerga, já não ouve, já não fala, está em coma. Depois então aí chama o padre. Não, isso é muito ruim, hein? Nesse estado nós veremos quando estudemos a extrema-unção. Mas só que não é a hora de chamar o padre quando a pessoa já está incapacitada deve, chame o padre enquanto a pessoa estiver viva, chame. Mas chame enquanto a pessoa, quanto antes melhor, não? Se está com câncer terminal, chame o padre, não espera estar em coma para chamá-lo.
Então, e depois o doente tem que querer, não é a força e pensam uns que, olha, deu extremunção, a pessoa foi incorporada ao coro dos serafins. Não é assim, hein? Para ficar 0 quilômetro, supõe umas disposições de alma que normalmente não estão. Por isso devem rezar pelos agonizantes, devemos rezar muito pelos agonizantes, os que morrerão no dia de hoje, por exemplo, rezar por eles. E depois chamar o padre quando as almas estão em consciência é melhor, porque elas poderão confessar os seus pecados, poderemos mover a sua contrição, arrependimento dos seus pecados, e em coma ficam atos tão remotos que só o bom Deus sabe, mas dá para dar extremunção? Dá. E se a pessoa está bem disposta, vai enriquecida com as graças do sacramento. Mas agora os outros sacramentos são muito judiados. O matrimônio, hoje já nem quase se tem matrimônio, porque as pessoas casam ou se ajuntam, se emancebam, como dizem, não os nordestinos, e vivem aí como animais. E os que casam dura 3 meses, depois vão se anular o matrimônio, não muito fácil em Roma, aí vai ser uma anulação válida ou inválida, sabe Deus o que vai acontecer com isso, e aí vão casar de novo, depois anula de novo, aí fica nesse anula casa, é ata e desata, ata e desata. Isso agora já está em moda. Outros não vão querer ter filhos, não vão cumprir o fim do matrimônio, por quê? Por 1000 razões, todas elas falsas, não? E aí vão viciar o sacramento, outros vão passar em Disney, viagens na Europa e nunca vai poder ter um filho, porque tem que trocar o carro todo ano, o celular também, por favor, fica velho, e nós não temos como criar um filho com a dignidade. Aí cria um cachorro, um gato, ou vários animais, ou adota os animais da rua, carregando ração dentro da bolsa para dar para eles. Não tem filho, mas cuida dos animais da rua, que deles Deus cuida muito bem, não? Mas então, aí fica nessa. Aí o matrimônio já não é nada mais que não se dá. E assim os sacramentos são muito judiados. E quanto mais judiados, menos frutos produzirá em nossas almas. Então não é por falta de poder. Nós sabemos que uma confissão bem feita, uma comunhão, que quanto mais comunhões, mais fervor, e vai aumentando na alma, vai causando mais devoção, mais união a Deus. E as confissões, inclusive dos pecados mortais, que são os principais, vão destruindo os pecados mortais, e depois ficam os veniais. Os veniais são numerosíssimos, vão diminuindo em número e gravidade também, e depois ficam o quê? As imperfeições. Essas são as confissões das almas justas, não? Que é como limpar lírios, não? E nada mais que isso. Mas isso acompanha a vida dos homens até a sepultura, não? A luta contra o pecado. Mas o que acontece? Normalmente as almas hoje não confessam para vencer o pecado, não confessam para vencer o pecado, não uma guerra contra o mal. É normalmente um cumprimento burocrático do catecismo, que para confessar, para comungar eu tenho que confessar, e depois para ver, por favor, eu cumpro com os requisitos, mas ele vive a sua vidinha mundana, frívola, liberal, e vai secando. É o desenvolvimento natural de uma planta numa terra árida. Vai secar, vai mirrar e secar. E isso acontece com as almas que não recebem os sacramentos do modo devido. E o que é mais lamentável é porque vai mirrar, vai secar estando na beira, na fonte das águas cristalinas. Isso já é uma loucura, mas é a triste realidade de nós católicos.